Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre regras de concordância, tá? Regras de concordância verbal com o sujeito composto, tá bom? É sobre isso que nós vamos falar nesta aula de hoje, tá bom? Olha só, pessoal. Quando nós pensamos nas regras de concordância, nós temos que lembrar dos tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples e nós temos sujeito composto, sujeito existencial, oração sem sujeito e assim por diante, não é isso? Quando eu falo em sujeito composto, eu estou falando naquele sujeito que possui dois ou mais núcleos. Isso é um sujeito composto. Sujeito é quem pratica ou recebe a ação expressa no verbo e composto porque tem dois ou mais núcleos. Só para a gente relembrar, vamos colocar aqui um exemplo, né? A aluna e o aluno chegaram. Quem é o sujeito? A aluna e o aluno. Posso tirar ou extrair daqui somente uma palavra mais importante? Não, não posso. Na verdade, pessoal, eu tenho um núcleo, outro núcleo, tá bom? Portanto, esse sujeito é um sujeito composto. Qual que é a regra geral de concordância com o sujeito composto? Sujeito, o verbo concorda com os núcleos do sujeito. Se nós temos aqui dois núcleos, o meu verbo vai ficar no plural, concordando com os núcleos, ainda que esses núcleos estejam no singular, tá bom? 1 mais 1, 2, plural. Chegaram, tá bom? Pensem assim. Vamos dar uma olhadinha no slide, então, pra gente fixar isso. Olha só o exemplo que eu coloquei para vocês. A educação e a saúde brasileira precisam de mais investimentos do governo. A educação e a saúde brasileira precisam de mais investimento. Quem que é o sujeito? A educação e a saúde brasileira, não é isso? E aí eu tenho o verbo precisam. Tá no plural porque concorda com educação e saúde. Tá bom? Então, essa é a regra geral de concordância com o sujeito composto, tá bom? Outra informação importante que eu preciso passar para vocês é o seguinte: nesse caso aqui, nós temos o verbo posposto ao sujeito, não é isso? Ordem direta. O verbo foi colocado depois do meu sujeito. E aí, você vai ter que concordar esse verbo com os núcleos. Essa é a regra mais geral. Mas existem casos em que eu posso, né, por uma questão de estilo e tudo mais, mudar a ordem dessa frase. Posso dizer: chegaram o aluno e a aluna. Certo? Posso dizer isso? Posso. Quando a gente tem essa construção aqui, o que está acontecendo? O verbo foi anteposto, o verbo foi colocado antes do meu sujeito. E aí aqui surge uma nova possibilidade. O que eu posso fazer quando o meu verbo veio antes do sujeito? Eu posso deixar o verbo no plural concordando com os dois núcleos, que é a regra geral que a gente tem, mas eu tenho uma segunda possibilidade. Chegou o aluno e a aluna. Posso fazer isso, entendeu? É uma particularidade que só vale para quando o verbo está colocado antes do meu sujeito. A gente chama de concordância atrativa, e aí eu concordo só com o mais próximo. Tá no singular, o aluno, então meu verbo também pode ficar no singular, tá bom? Então, essa é a primeira regrinha que vocês têm que colocar aí como especial, tá bom? Se o meu verbo estiver anteposto ou estiver colocado antes do meu sujeito,
Eu posso concordar com os dois núcleos, ou mais núcleos, né? Ou eu posso fazer uma concordância que eu chamo de concordância atrativa e vou concordar só com o mais próximo, tá bom? Guardem essa particularidade aí. E além disso, pessoal, outras regrinhas também devem ser levadas em consideração, tá bom? Olha só, pessoal, e aí eu vou falar uma série de coisas e vocês precisam se lembrar do seguinte. O aluno e a aluna. Um núcleo, outro núcleo. Às vezes eu posso colocar o aluno e a aluna. Às vezes eu posso falar o aluno com a aluna. Eu posso colocar outros termos ligando esses núcleos. E a depender dos termos que eu coloco ligando esses núcleos, eu tenho regras especiais de concordância com o sujeito composto, tá bom? Vamos olhar para o exemplo? Anotem aí. Regras especiais de concordância com o sujeito composto. Regras especiais de concordância com o sujeito composto. Primeira, se eu tiver núcleos ligados pela partícula ou pela palavrinha com, tá bom? Olha só para os meus exemplos. O ministro com seus assessores chegaram ontem de uma exaustiva viagem, tá bom? Poderia ainda dizer, o ministro com seus assessores, entre vírgulas aí, chegou ontem de uma exaustiva viagem. Quem que é o sujeito? O ministro com seus assessores, nos dois exemplos. No primeiro caso, eu deixei o verbo no plural. No segundo caso, eu deixei o verbo no singular. Pessoal, qual que é a regra? Quando os núcleos são ligados pela palavrinha com, o meu verbo pode ficar no singular e aí eu vou dar uma ênfase para o primeiro núcleo, tá? Ou o meu verbo pode ficar no plural, concordando com os dois, tá certo, pessoal? Então, olha só, repetindo. Quando os núcleos são ligados por com, eu posso deixar o meu verbo no singular, e aí nesse caso eu estou dando ênfase para o primeiro núcleo. Quem que eu quis deixar em evidência aqui? O ministro, né? Eu estou falando do ministro, né? Os outros que estão junto com ele ali foram só acessórios. Seria mais ou menos essa a ideia. Agora, no meu primeiro exemplo, eu falei igualmente de todos os núcleos. Tá certo? Essa é a diferença, muda um pouquinho até o sentido da minha frase. Essa é a primeira regra especial. Gente, pode ser também que os meus núcleos, eles sejam iniciados pela expressão cada ou pela expressão nenhum, tá bom? Antes de cada núcleo, eu posso colocar a expressão cada ou a expressão nenhum. E aí, gente, o que acontece? O verbo vai para o singular, tá bom? Lembrem-se disso, porque a gente está dando uma ideia de partir, sabe? O nosso sujeito. Então, essa é a regra, anotem no caderno de vocês. Quando nós temos os núcleos iniciados por cada ou nenhum, o que você faz com o verbo? Pode deixar o seu verbo no singular, beleza? Então essa é a segunda particularidade. Se você tem cada núcleo ligado iniciado por cada ou nenhum, o verbo pode ficar no singular, beleza? Pessoal, próximo exemplo ou próxima regrinha especial. Às vezes, os núcleos ou as palavrinhas mais importantes do meu sujeito são palavras parecidas, ou seja, são palavras parecidas no sentido, são palavras sinônimas, tá bom? Eu posso, às vezes, estar utilizando sinônimos dentro do meu sujeito. Ou, às vezes, também, eu posso colocar termos em gradação. Tá bom? E aí a gente tem uma regra especial para isso. O que seriam termos sinônimos? A alegria e a felicidade. São termos sinônimos? São. Alegria e felicidade são termos próximos ali, né? São termos sinônimos. Isso seria termos sinônimos. O ódio e a raiva também são termos sinônimos, tá bom?
que podem aí compor o núcleo do meu sujeito. E o que seriam termos em gradação? Vamos supor que a gente diz assim: uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, um século. Não seria suficiente para acabar com o problema. Vocês perceberam que a gente começou e foi crescendo, 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 crescendo a ideia? A gente diz que esses núcleos, eles estão em gradação, tá bom? Então, pessoal, se nós tivermos núcleos, que são termos sinônimos ou quase sinônimos, ou termos em gradação, o meu verbo, ele pode ficar no plural e ele também pode ficar no singular. Essa é a regra. Vamos ver o exemplo? Olha só. A angústia e a ansiedade não o ajudava a se concentrar. A angústia e a ansiedade não o ajudava a se concentrar, tá bom? Olha só, gente, primeiro núcleo, angústia, segundo núcleo, ansiedade. São termos quase sinônimos. E aí, ajudava, o verbo ficou no singular. Posso fazer isso? Posso, tá bom? Ou também posso deixar esse verbo no plural, não tem problema. Agora, olha só, termos em gradação. Seu cheiro, seu olhar, seu toque, bastou. Seu cheiro, seu olhar, seu toque, bastaram. Também são termos aí que estão em gradação. Então, nesses dois casos, olha que delícia que a língua portuguesa faz com a gente. Pode deixar o verbo no singular ou você pode deixar o seu verbo no plural, tá bom? Então, a gente caminha aí, já aprendemos algumas regrinhas, tá bom? Gente, olha só. Às vezes, no meu sujeito composto, eu tenho verbos. Lembra que nós falamos que é possível que o nosso sujeito seja sujeito oracional, ou seja, que o próprio sujeito seja composto por verbos? E aí, mesmo que a gente tenha um sujeito composto, mas esse sujeito composto, ele é composto por verbos, o verbo conjugado, ele permanece no singular. Tá bom? Olha só, gente, dois exemplos para a gente poder pensar. Andar e nadar faz bem à saúde. Quem que é sujeito, quem que é verbo, quem que é complemento aqui? Sujeito, andar, pá. Andar e nadar. Esse é o meu sujeito. Sujeito aí composto por verbos. Qual que é o verbo conjugado? Faz. Quantas palavras importantes eu tenho no meu sujeito? Duas. Andar e nadar, tá? É sujeito composto? É. Mas ele é composto por verbos no seu infinitivo. O que eu vou fazer com o meu verbo conjugado? Deixo ele no singular. Lembrem-se disso, tá bom? No sujeito oracional, gente, quando nós temos um verbo ali que é o sujeito, o verbo conjugado ele sempre fica na terceira pessoa, tá bom? Do singular. E aí, quando a gente tem dois ou mais verbos ocupando esse sujeito aí, o verbo que está conjugado, no caso nosso aqui faz, ele também vai permanecer no singular, tá bom? Próximo exemplo que a gente tem aí, ver-te e não te querer, é improvável, é impossível. Nesse caso aqui, claro que tem uma adaptação, isso é uma música, né, gente? Que aí, na verdade, a música é te ver e não te querer, é improvável, é impossível. Aqui a gente corrige para ficar gramaticalmente correto. Ver-te e não te querer. Qual que é o sujeito? Ver-te e não te querer. Esse é o meu sujeito. Mas e o meu verbo ficou como? No singular. Por quê? Porque eu estou falando de dois verbos no infinitivo, compondo aí o meu sujeito composto. Tá certo, pessoal? Então, sempre que você tiver no sujeito composto verbos no infinitivo, o verbo que está conjugado vai permanecer no singular. Delícia isso, né, gente? Mais um, vamos colocar mais um na conta aí. Regrinhas especiais de concordância com o sujeito composto. Às vezes, você vai colocando um monte de núcleo ali, né? O aluno com a aluna, o professor, o diretor. E aí no final você coloca todos eles, né? Ou tudo isso. Você pode fazer o quê? Colocar um termo resumitivo depois dos seus núcleos. E aí o que vai acontecer? Você vai concordar com esse termo resumitivo. Resumidor. Olha só, gente, os pedidos, as súplicas, o desespero, esses são os meus núcleos. Os pedidos, as súplicas, o desespero. Qual que é o termo resumidor? Nada disso.
Esse é o termo resumidor da minha frase, nada disso. E esse termo resumidor, ele está no singular. Como é que fica o verbo? Também no singular. Tá bom? O verbo também fica no singular. Então, se você constrói um sujeito com vários núcleos, mas depois dele você coloca um termo resumidor, o verbo, gente, vai concordar com esse termo. No meu exemplo aqui, o termo está no singular, então o verbo também permanece no singular. Tranquilo? Deu para entender? Próximo. Esse aqui, pessoal, é um tanto quanto interessante a gente pensar nos sujeitos quando eles são ligados por ou. Às vezes a gente liga os núcleos por essa partículazinha ou. Podemos fazer isso? Podemos. E aí, gente, o que vai acontecer? O verbo ele vai ficar no singular ou ele vai ficar no plural? Sabe qual que é a minha resposta? Depende, tá bom? Quando você liga os núcleos por ou, você vai deixar o verbo conjugado no singular ou no plural, a depender do sentido que você está querendo colocar. Se você tem uma ideia de exclusão, o verbo ele tem que ficar no singular. Agora, se você tem uma ideia de adição, o verbo poderá ficar no plural. Essa é a regra geral, tá bom? Por exemplo, pessoal, posso falar que ou Pedro ou Joaquim casará com Maria. Por que eu tô falando casará e não casarão? Porque no Brasil, gente, tem que ser um ou outro. A gente ainda não tem um sistema de poligamia, não é isso? Então só pode casar uma vez. Então não tem como ser os dois. Ao momento que eu escolho um, o que eu faço? Eu excluo o outro. Então esse ou me dá uma ideia de exclusão. O verbo ele fica no singular, tá bom? Ou Pedro ou Joaquim casará. É um ou outro. A hora que ela escolher um, o outro foi tirado fora. Tá bom? Ideia de exclusão. Agora, gente, se eu tenho uma ideia de opção e até mesmo de adição, inclusive se esse ou puder aí ser substituído por e, talvez dentro da sua frase, aí você deixa o verbo no plural. Vamos olhar os exemplos? Olha só, pessoal. O Vasco ou o Corinthians ganhará o campeonato este ano. O que acontece, gente? Só um pode ganhar, não é isso? Me deu uma ideia de quê aqui? De exclusão. Um vai excluir o outro. Tá bom? Se a minha ideia é de exclusão, eu tenho o verbo no singular. Próximo exemplo. O Botafogo ou o Flamengo é pentacampeão brasileiro. Na verdade, a pessoa está na dúvida, né? O Botafogo ou o Flamengo. Eu não sei quem foi. Eu já estou falando e automaticamente me corrigindo, porque eu não sei, né? Tem uma dúvida. Se você tem uma retificação ou uma automática correção, o verbo fica no singular. Tá bom? Então, todas as vezes que você fala alguma coisa e você põe o ou ali no sujeito com a ideia de corrigir a sua ideia, o verbo deve ficar no singular. Próximo. O Flamengo ou o Mengão sempre morará em meu coração. Para quem é flamenguista é essa, né, gente? Flamengo e Mengão são termos sinônimos, tá? Se esses núcleos são sinônimos e são ligados por ou, o verbo também fica no singular, tá bom? Agora, gente, se eu tô dando uma ideia de adição, de opção, de inclusão, aí o verbo pode ficar no plural, que é o último exemplo que a gente tem. O Santos ou o Fluminense tem grande chance de conquistar o campeonato este ano, né? Então eu estou selecionando os dois. Não, esses são os meus preferidos, né? Poderia dizer o Santos e o Fluminense, né? Poderia substituir por e para ter certeza. Onde é que está o plural? O verbo ter aqui com acento circunflexo, tá bom? Tem sem acento é singular, tem com acento é plural. Então aqui, pessoal, a gente acaba entendendo todas as regras de concordância com o sujeito composto. E antes da gente finalizar a nossa aula, vamos então fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu, tá? Brevemente, só para a gente fixar na cabeça. Olha só, quando eu falo em sujeito composto, eu estou falando no sujeito que tem dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais palavrinhas importantes. Qual que é a regra geral, pessoal? O meu verbo ele vai concordar com os núcleos, tá bom? Então vai ficar em regra no plural. Essa é a regra geral.
E isso, claro, se o meu verbo estiver depois do meu sujeito. Essa é a única opção que eu tenho. Agora, pessoal, se o meu verbo é colocado antes do meu sujeito, o que eu posso fazer? Aí eu posso ter um outro tipo de concordância. Posso concordar tanto com tudo, como eu posso concordar com o mais próximo apenas. E eu chamo isso na língua portuguesa de concordância atrativa. Concordância com o que está mais próximo. Tá bom? Olha só, pessoal, se os meus núcleos são ligados por cada ou nenhum, o verbo fica no singular. Se os meus núcleos são termos sinônimos ou quase sinônimos ou ainda termos em gradação, eu posso deixar o meu verbo no singular ou eu posso deixar o meu verbo no plural, tá bom? Seguindo, pessoal, se dentro da minha frase o meu sujeito é composto por 2 ou mais verbos, né, do infinitivo, o verbo conjugado ele permanece na terceira pessoa do singular, beleza? Próxima regrinha, se nós temos vários núcleos e depois deles nós temos um termo resumidor, o verbo conjugado ele fica no singular, tá bom? E por fim, se eu ligo os meus núcleos por ou, se eu tiver uma ideia de exclusão, o que vai acontecer? Verbo no singular. Se eu tenho uma ideia de adição, o verbo vai ficar no plural. Tá certo, pessoal? Pessoal, último detalhe que eu vou falar para vocês sobre essas regrinhas, tá? Que às vezes as pessoas têm, na hora de escrever, sabem intuitivamente, né? Mas não conhecem a regra. O que acontece? Quando nós temos pessoas gramaticais diferentes, tá bom? Fechamento de aula. Quando nós temos pessoas gramaticais diferentes, o que vocês têm que lembrar? A primeira pessoa prevalece sobre a segunda, que prevalece sobre a terceira. Por exemplo, eu e ele faremos a atividade. Eu e ele faremos a atividade. Eu é primeira pessoa. Ele é terceira pessoa, não é isso? E aí a gente conjuga isso na primeira pessoa, mas aí vai para o plural. Por quê? Porque a primeira pessoa prevalece sobre a segunda e sobre a terceira. Por isso que fica eu e ele faremos e não eu e ele farão, tá bom? Tu e ele fareis também, porque a segunda pessoa predomina sobre a terceira. Lembrem-se disso também, que é uma regrinha importante para vocês de concordância com o sujeito composto. E aí sim, a gente vai ficando por aqui, encerrando essa nossa aula, tá? Já estamos quase terminando aí a concordância verbal, faltam alguns detalhes que nós vamos ver com o sujeito oracional e também com o sujeito indeterminado e orações sem sujeito. E isso é o tema da nossa próxima aula e eu espero vocês. Até lá!